Olá, estamos começando o Amazônia em Pauta de hoje. E hoje nós vamos discutir algo que é muito significativo para nós amazônidas. A participação dos nossos cientistas, o encontro dos cientistas que ocorreu em Manaus para garantir não só a voz amazônica na COP30, mas mostrar que a Amazônia tem cabeças suficientes e preparadas que podem contribuir nessa busca pelas soluções dos problemas provocados pelas mudanças climáticas e também para o futuro da Amazônia e da humanidade. O encontro de Manaus, na verdade, que aconteceu entre a comunidade científica da Amazônia e a presidência da COP30, que foi realizado lá na UFAM em Manaus, reuniu mais de 50 instituições. Também participaram movimentos sociais e a sociedade civil. E, no final, eles entregaram um documento à presidência da COP30, um documento com propostas da Amazônia para a agenda climática global. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com os nossos convidados, porque, afinal de contas, a Amazônia, principalmente a ciência amazônica, assume o protagonismo, ou seja, ela não fala sozinha, porque ela dialoga também com os saberes tradicionais, com os ribeirinhos indígenas e a comunidade científica que tem essa capacidade toda de fazer essa captação desse grande conhecimento, estabelecer essa relação, sem dúvida nenhuma, pode ter muitas soluções para os problemas da humanidade. Pela primeira vez na história, a Amazônia será sede de uma Conferência Mundial do Clima. Em novembro, os olhos do planeta estarão voltados para Belém. Mas enquanto se discutem metas e promessas, a floresta que regula o clima global está sendo pressionada, aquecida, desmatada. A crise climática não é mais uma ameaça distante, ela já está aqui. A Amazônia não quer ser apenas um palco, quer ser ouvida, quer ser protagonista das soluções que nascem do chão da floresta. Saberes ancestrais, ciência da floresta, bioeconomia inclusiva. Aqui já existem caminhos possíveis e o mundo precisa conhecer. Amazônia em Pauta. O futuro se discute agora. E para conversar sobre esse assunto, nós temos dois convidados muito especiais. O reitor da Universidade Federal do Pará, professor doutor Gilmar Pereira. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite. Além do professor doutor Gilmar Pereira, nós temos o nosso comentarista. Ele é um dos sócios desse programa, afinal de contas, é um dos idealizadores desse projeto do Amazônia em Pauta. O professor doutor João Cláudio Arroio, que é pró-reitor de Ensino e Extensão da Universidade da Amazônia, UNAMA. Mais uma vez, a casa é sua sempre. Uma grande honra, e o tema de hoje é muito especial. O que aconteceu em Manaus, inclusive por ação, por liderança do professor Gilmar, foi um fato histórico. Pois é. Considerando que esse foi um encontro histórico, né, celebrado por toda a comunidade científica amazônica e até também pela direção da COP30, o presidente estava lá, o embaixador, e eu gostaria muito de saber do ponto de vista do professor doutor Gilmar, que foi um dos principais articuladores, como disse aí o professor João Cláudio Arroio, porque a ciência amazônica, de fato, precisava se afirmar politicamente diante da COP30, quer dizer, garantir o seu lugar, garantir a sua voz. E nesse momento, às vésperas deste grande evento que vai acontecer em novembro em Manaus, era preciso que
os cientistas amazônicos fossem antes ouvidos, porque, afinal de contas, certamente terão propostas que poderão ajudar significativamente a humanidade. Professor Gilmar, comente sobre esse momento tão importante para a Amazônia como um todo. Meu caro Olímpio, muitíssimo obrigado pelo convite para conversarmos sobre esse tema tão importante que é a Amazônia, né? E a gente tem se desafiado ao longo desses anos que eu estou na reitoria, primeiramente como vice-reitor, 8 anos, e agora como reitor, temos feito um esforço grande para chamar a atenção para a importância da Amazônia, não é? E eu faço um discurso, Olímpio, que virou mantra para mim, que é o seguinte: a Amazônia tem muita árvore, muito rio, muita água, muitos peixes, muitos animais, mas ela tem uma coisa muito importante, tem muita gente boa, não é? Gente boa na academia, pesquisadores, cientistas, não é? Tem gente boa também nos movimentos sociais, tem empresas importantes. Então, o grande desafio que a gente tem se colocado é chamar a atenção, nesse momento da COP, para o papel que deve desempenhar a ciência na Amazônia. Não é? Já tínhamos feito uma reunião online com o presidente da COP, logo que ele assumiu, a gente pediu essa reunião, e foi interessante, porque mostramos a Universidade Federal do Pará, porque eu não sei se você sabe, mas a Universidade Federal do Pará hoje é a universidade do mundo que mais fala sobre a Amazônia. Não é? E a gente falou tudo isso para o embaixador, o presidente da COP, não é? E chamamos atenção para a importância de nos mobilizarmos. E a gente vem se mobilizando, não é? Fizemos um evento grande em Belém, em fevereiro, fizemos outro agora em julho, e culminou com esse evento importante em Manaus, não é? Que é um grande reconhecimento, não é? do governo brasileiro, né? Através da presidência da COP, tinha pelo menos 2 ministros, né, na mesa de abertura do evento, né, e receberam a carta, além da primeira-dama, né. Então foi um momento muito importante e que mobilizou a ciência da Amazônia, que para nós é uma conquista de todos nós, os reitores da Amazônia, e particularmente os reitores do Pará, não é, das universidades públicas e privadas, tem se mobilizado fortemente para que a gente tenha uma representação importante e que as pessoas reconheçam que não há nenhum favor em demandar isso, porque nós estamos falando de gente que... Como é que você vai discutir clima na Amazônia sem os amazônidas, sem as universidades amazônicas que estudam isso, que refletem sobre isso? Então, acho que há uma conquista importante, que é jogar luzes, dar visibilidade para a ciência e para os cientistas da Amazônia. Professor, eu gostaria que o senhor, que ajudou na construção desse documento, também eu quero ouvir o professor Arroio sobre o que eu vou perguntar aqui agora. Eu queria que o senhor até destacasse para nós, antes de mais nada, quais os pontos que o senhor considera estratégicos que foram contemplados nesse documento e que são tão importantes e significativos para que a ciência amazônica, para que as cabeças amazônicas, de fato, possam dar essa grande contribuição tão esperada. Olha, uma das coisas que a gente tem chamado a atenção, a gente tem dito às pessoas que a questão da Amazônia tem sido colocada desde a Rio 92. Em todas as COP, a Amazônia é colocada como central, não é? É colocada como o bioma mais importante do planeta, já foi colocada até como pulmão do mundo, não é? E a gente tem uma discussão que nós consideramos importante, que é compreender essa Amazônia e como a principal, a floresta mais importante do mundo, não é? E o papel que ela tem para que a gente possa manter, não é, o planeta numa situação que seja habitável,
não é? Há uma discussão, inclusive, não é, que a gente pode chegar no momento de não retorno. O Carlos Nobre faz uma reflexão sobre isso. E a gente precisa garantir que essa a floresta amazônica, os rios amazônicos, não é? Seja respeitada, mas para que ela seja respeitada, é necessário que os povos da Amazônia sejam respeitados e sejam garantido a sua sobrevivência. Porque se a Amazônia tem a sua floresta em pé até agora, é graças à sua população, é graças aos seus povos tradicionais, ribeirinho, quilombolas, extrativistas, não é, que tem, ao longo de milênios, mantido essa floresta em pé. Não é? Então, esse talvez seja um dos elementos muito importantes, mas, para além disso, a gente chama a atenção que a discussão sobre o clima é apenas um elemento, porque para discutir clima você precisa discutir as pessoas, você precisa discutir os direitos humanos, você precisa discutir a educação, não é? Você precisa entender que para que a gente mantenha esse clima é necessário que haja uma incumbência racional dos povos do planeta para que isso ocorra. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem se colocado ao longo dos anos e agora, particularmente, durante a COP. Olha só, o professor Arroyo esteve lá em Manaus, acompanhou a construção desse documento. Aí eu gostaria de saber, até por conta do que ele já participou aqui, das vezes que ele participou aqui, sempre colocou seus pontos de vista em relação a isso que eu vou perguntar para ele, exatamente qual é o papel dos saberes tradicionais, que papel eles desempenharam nesse processo da construção desse documento que foi apresentado lá em Manaus. Olímpio, esse é um ponto importante, porque nós que fazemos ciência, a gente tem consciência de que o conhecimento vai além da metodologia científica. Então, as comunidades originárias, né, tradicionais, elas também geraram muito conhecimento. Então, só para você ajudar as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, a refletir. Você fez aqui um programa que você pegou com profundidade o trabalho da Anna Roosevelt, não é verdade? Uhum. E o grande descoberta dela foi que, olha, existe vida humana na Amazônia há 13 mil anos. Mas nós só fomos conhecer devastação e miséria há 500 anos, com a chegada dos europeus. Então, se hoje o debate é a preservação, a sustentabilidade, a equidade, né, a inclusão de todos com dignidade, quem é que a gente tem que escutar? O saber tradicional, que esteve aqui por 12.500 anos sem devastar e sem gerar miséria, ou o conhecimento que veio da Europa há 500 anos para cá, que gerou todo esse problema no planeta. Eles acabaram com a natureza na Europa e estão ajudando a acabar com a natureza no resto do planeta. E a natureza é a nossa condição de vida, de sobrevivência. E de sobrevivência com conforto, com qualidade. Então, resgatar esse conhecimento não significa que a gente vai voltar a morar nas cavernas. Pelo menos não como ela é hoje. De repente a gente pode até repensar. Mas nem tem espaço para todo mundo só nas cavernas hoje, né? Mas não é essa a ideia. A ideia é resgatar o conhecimento como patrimônio universal. Claro, o que tiver de mais avançado na Europa também nos interessa, mas a gente precisa fazer uma tradução, vou usar esse termo que não é bem isso, mas a gente precisa fazer sempre uma tradução para o nosso território, para a nossa sociedade. Senão vai dar nisso que a gente está assistindo. Ora, a tecnologia que eles trouxeram
é baseada numa abordagem da natureza como se a natureza fosse apenas recurso. E olha, eles deixaram um recado, Olímpio, muito claro. Qual foi o nome que eles deram para nós? Brasil. De onde vem esse nome Brasil? Vem do pau-brasil, que foi o primeiro recurso que eles extinguiram por uma tecnologia de exploração inadequada. Então, por ignorância de como funciona o nosso bioma, eles acabaram, extinguiram o pau-brasil, extinguiram o mogno, que hoje não tem no comércio, e se a gente bobear, vai extinguir o ser humano com essa tecnologia e esse conhecimento que veio da Europa e que não pode chegar aqui sem uma tradução, né? Quem é que tem capacidade e conhecimento para fazer essa tradução? Somos nós. Olímpio, eu estudei o que fez os países ricos ficarem ricos. É minha praia, economia. E é o conhecimento. Nenhum país rico ficou rico com a tecnologia que veio de outro país. Nenhum. Todo país que se enriqueceu a partir do seu conhecimento. O conhecimento local é o principal capital de qualquer nação e de qualquer negócio. Se você não sabe fazer, não se meta. Tá? Agora, fazer não é só fazer o produto, é também gerenciar. Então, por exemplo, nós tivemos programas aqui que você organizou, Olímpio, que trouxe empreendedores que estão produzindo produtos fantásticos, né, com raízes, com essências, com óleos da Amazônia. Só que se os caras de fora vê só isso, eles vêm fazer disso commodity. Eles vão fazer disso produto para a gente exportar, semi-bruto e barato. Então, nós também temos que desenvolver o conhecimento gerencial para internalizar a riqueza nas nossas comunidades, a partir de quem está trabalhando a geração disso. Então, esse é o ponto que está na carta, a valorização dos saberes tradicionais neste diálogo aberto, universal, mas com a aplicação local desse conhecimento voltado para um desenvolvimento de baixo para cima, de dentro para fora. Esse o senhor tem acompanhado toda a série, né? Já estamos no 21º episódio, e todos os pontos de vista, os comentários, as propostas têm convergido exatamente para esse ponto. Eu só quero resgatar quando o show fez a observação sobre o trabalho da pesquisadora Anna Roosevelt, que é uma arqueóloga, e ela é curadora hoje do Museu de Arqueologia de Chicago. Ela passou 8 anos na região de Monte Alegre, ali no Médio Amazonas, Baixo Amazonas, e foi lá exatamente que ela fez as escavações e constatou, fez a datação com carbono 14, provando que a presença humana ali na região da Serra do Hererê e do Paituna ocorreu há 13.150 anos. Nós registramos isso num documentário que vai veicular a partir agora do mês de dezembro no canal da History Channel. E também tem lá um docinho, um aperitivo no canal do YouTube, na série da nossa expedição, a expedição que nós realizamos pelo Rio Amazonas, a partir da Foz do Rio até o sopé dos Andes, para chegarmos depois a Quito, refazendo os caminhos de Pedro Teixeira, o conquistador da Amazônia. Eu gostaria, inclusive, de voltar com o professor doutor Gilmar Pereira, que é o reitor da Universidade Federal do Pará, articulador desse encontro importantíssimo que aconteceu agora, às vésperas da COP30, que dá tempo de se reorganizar a agenda e incluir esse conhecimento amazônico para também dar a sua contribuição. A ciência muitas vezes pode se distanciar da realidade local, mas deve ter fórmulas de se aproximá-las, né? Aproximá-las da condição, principalmente das demandas concretas do povo amazônico.
Agora, como nós podemos fazer isso? Aí eu gostaria de ouvir o professor doutor Gilmar Pereira, mas eu pediria a ele só um instantinho, porque nós vamos seguir a programação da rede e, para cumprir o horário, vamos fazer um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com a Amazônia em Pauta pela rede Amazonsat de televisão. Voltamos com o programa Amazônia em Pauta pela rede Amazonsat de televisão para toda a Amazônia em canal aberto e para 89 países pelo canal internacional. Também no nosso canal do YouTube, o canal Olímpio Guarani. Muito obrigado a você que nos acompanha todas as terças-feiras, sempre às 9 da noite, pelo horário de Brasília. Bem, antes de encerrar o bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar para o professor Gilmar Pereira, que é reitor da Universidade Federal do Pará e principal articulador desse encontro que aconteceu em Manaus entre a ciência da Amazônia e o alto comando da COP30. Eu tinha dito para ele que muitas vezes a ciência acaba se distanciando da realidade local, das pessoas que vivem na Amazônia. E se há um mecanismo, como fazer para aproximar exatamente esses dois polos para que as demandas, as necessidades locais possam ser atendidas, principalmente, claro, do povo ribeirinho, dos quilombolas, dos indígenas. E, professor, eu quero engatar logo em seguida uma outra pergunta que eu quero deixar também para a reflexão do professor Arroyo, é como transformar esse diálogo que nós estamos tanto comentando entre ciência e saberes tradicionais em políticas públicas concretas. Muito, muito bacana o que você coloca, Olímpio. Se a gente for dar uma olhada, há um esforço grande da experiência dos pesquisadores e das comunidades em transformar as atividades feitas pelos povos tradicionais em atividade em escala. Não é? Se você pegar hoje, tem vários estudos sobre o açaí, sobre o cupuaçu, sobre os óleos, não é? Produzidos na Amazônia. Não é? Então, há um esforço muito grande das comunidades, da comunidade científica, em dialogar com a experiência das comunidades. Porque grande parte das experiências feitas pela ciência vem das comunidades tradicionais. Né? Se você observar, uma parte significativa dos remédios produzidos, não é, são experiências que são feitas lá pelas comadres, pelas tias, nas populações ribeirinhas e tradicionais, e muitas vezes não é dada nenhuma atenção para elas. O que a gente chama atenção nesse processo é a responsabilidade que a gente tem hoje de fazer com que a ciência que a gente produz na Amazônia, e que boa parte dela é um aproveitamento do que já está sendo feito pelas comunidades tradicionais, que seja colocada em benefício dessas comunidades. Eu acho que esse é um desafio importante que a gente precisa lidar com ele. Não é? Por exemplo, nós da UFPA temos um parque tecnológico, em conjunto com o governo do estado, não é? Em que a gente produz grande quantidade de produtos que começam nas populações ribeirinhas. Essa coisa da bioeconomia, que é também muito antiga na Amazônia e que hoje está sendo falada por conta da COP, não é? Tem muitas experiências importantes que são feitas pela ciência, mas que é apropriada inicialmente das populações ribeirinhas, das populações tradicionais, né, das populações quilombola. Então, há uma necessidade muito grande da gente trabalhar esse reconhecimento, e a gente vem trabalhando.
Agora, como é que eu penso, enquanto um professor, enquanto reitor de uma universidade, como é que eu penso que essas ações devem se transformar em políticas públicas? Primeiro, é necessário garantir que essas populações tenham acesso à educação. E isso a gente vem fazendo. Se você observar, e você deve acompanhar esse movimento, até o final dos anos 2000, né, a população brasileira nas universidades era a elite brasileira, né? Hoje você tem muitos trabalhadores que estão nas universidades, muitos filhos de trabalhadores, indígenas, quilombola, política de cotas, né, que tem permitido a entrada desse povo. Então, eu acho que fazer com que os governos assumam essas políticas, não só como resultado, como produto, mas como ação coletiva, é, no meu modo de ver, algo fundamental. Eu fico pensando como é que os governos podem, não é, usar produtos que são produzidos nas comunidades na merenda escolar, né? É um exemplo importante, você garantir que a população da região tem acesso à alimentação que seja produzida da sua própria região. É um elemento importante. Você poder pensar da produção das artes locais e fazer com que esses produtos das artes locais sejam utilizados e sejam colocados no mercado e que sejam garantidos, não é, para o mercado. Então, é muito importante. Sem contar, não é, que nós somos uma região, para além dos produtos da bioeconomia, a gente tem uma capacidade, uma produção artística extraordinária, não é, que precisa ser valorizada e que os governos precisam dar apoio para que essa arte local seja colocada a serviço da comunidade, né? Então, eu penso que há um conjunto de ações positivas e importantes que a gente pode jogar luzes nesse processo ao longo desses anos. Então, acho que há um desafio importante, porque a Amazônia, ao longo do tempo, meu caro, tem sido utilizada exclusivamente como forma de apropriação a partir... É tão complexo essa história que as pessoas que adoram e falam da Amazônia com tanta ênfase estão reclamando porque vão ter que passar 2 semanas aqui na Amazônia, não é? E que não tem, e reclamando dos espaços, das condições para estar aqui. Então, é muito complexo a gente imaginar e espera-se que os governantes compreendam isso e pense essas ações numa perspectiva de política de Estado, de políticas públicas, que a gente acha que ainda são muito limitadas, não é? E que o que se trata aqui em relação à Amazônia é muito mais uma leitura de modismo, não é? E lamentavelmente, meu caro, quando se fala da Amazônia, não é? E a gente pergunta para as pessoas sobre a Amazônia, a grande maioria delas tratam de floresta, né? De floresta, de água e, no máximo, de animais, não é? E não do animal humano, mas dos outros animais. Então, acho que a gente tem um grande desafio pela frente. O atual governo, antes do comentário do professor Arroio, o atual governo tem desenvolvido algumas políticas, alguns programas que praticamente garantem mercado, né, a essas populações, mas isso não acontece em todas as regiões. Aqui na Amazônia, em alguns estados. O Amapá é um bom exemplo para isso, que tem aproveitado a produção desse segmento, por exemplo, no PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem ali a garantia do mercado para aqueles produtores, pequenos produtores. O que falta, digamos assim, para melhorar
a qualidade de vida dessas pessoas também é acesso ao crédito. Ainda há muita dificuldade de se adquirir recursos, crédito e tecnologia. E aí, antes de eu dar outra virada que eu quero dar aqui, eu gostaria de ouvir o comentário do professor Arroyo sobre aquilo que eu coloquei em relação à questão de como fazer com que isso se transforme em políticas públicas efetivas, concretas. Bom, um ponto que é central, o professor Gilmar tocou, que é a sociedade, as pessoas passarem por um processo de educação e de informação para elas saberem que quem mais gera conhecimento sobre a região somos nós da região, são os cientistas que estão aqui. Porque acaba que a maior parte das pessoas aqui da Amazônia recebe uma informação distorcida de que nós não temos tecnologia, de que nós não temos conhecimento. Então, nós temos que importar. Então, isso tem acontecido, inclusive no ambiente público, porque tanto os investidores do setor privado quanto as lideranças do setor público precisam dessa informação. E como às vezes eles não tiveram essa informação, não é má fé, mas por ignorância, eles vão buscar fora da região as soluções que chegam aqui adaptadas para outros biomas, que não é o nosso bioma. Então, Gilmar, você citou o Carlos Nobre esteve aqui com a gente nesse programa. E ele citou, inclusive, o problema da pecuária, por exemplo. Né? Ora, nós temos uma pecuária que tem 0,7 cabeça por hectare. Tá? Então, é quase 2 hectares para cada boi. É um absurdo de desperdício, né? De ocupação de terreno sem gerar produto, sem gerar o valor da ocupação da terra. Então, isso impulsiona a grilagem de terra, impulsiona o trabalho escravo, porque eles têm que produzir barato para vender como commodity. Então, veja, nós temos na região tecnologia para produção intensiva de gado, porque o nosso bioma não é adequado para monocultura, por exemplo, como se investe na soja. Então, ao aprender com a ciência feita na Amazônia, o gestor público vai poder encontrar soluções muito mais adequadas e que vão gerar muito mais voto, porque vai gerar muito mais reconhecimento da sociedade. Então, o professor Gilmar, inclusive, tem proposto e liderado um diálogo entre as universidades da Amazônia para que a gente possa somar esforços e fazer esse conhecimento de tudo que já tem elaborado na região chegar na sociedade, chegar nos investidores, nos empresários, chegar no gestor público, para que ele possa, aí sim, saindo da ignorância, optar por aquilo que mais agrega valor, que é o nosso conhecimento local. Então, nós estamos com essa barreira. A gente precisa sensibilizar tanto empresários, investidores, quanto tomadores de decisão na esfera pública, para mostrar para eles que nós temos as soluções mais adequadas, porque nós estamos aqui e propondo e colado nas comunidades locais. Então, inclusive, o custo feito com a gente é muito mais barato do que as consultorias que têm sido pagas para as universidades de fora trazerem soluções meia boca para cá. Então, esse é o nosso desafio e nós estamos dispostos a enfrentar. O senhor se conecta com o discurso da Ana Euler, aquela cientista que é da Embrapa, que ela diz exatamente isso, né? É preciso que a ciência esteja conectada com as necessidades da população. Exatamente. Isso foi muito debatido no encontro dos cientistas, né? Inclusive a reitora da Universidade Federal do Amazonas, né? A Tanara, né? Ela foi uma parceirona aí do Gilmar, de todos os reitores, né? Hoje, Gilmar, eu reuni
com o colega que é pró-reitor de extensão da UFRA, já da nossa companheira Janai, né? Então já está iniciando, falei com o Nelson, o pró-reitor de extensão da UFPA, né? Para a gente começar um diálogo que junte tudo que nós temos de potência e a gente possa dialogar. Se juntar o que nós temos de gente estudando com a gente, dá quase 200 mil pessoas, Olímpio, só no Pará. Agora, junto ao Amapá, junto ao Amazonas, a gente vai ter um público orgânico aprendendo o que a ciência na Amazônia já faz, já produz. Olha só, eu queria saber como é que foi a receptividade. Houve aquiescência por parte do embaixador André Lago, como presidente da COP? Como é que o Gilmar pode falar melhor. O Gilmar tem intimidade com ele lá, com o presidente, então ele pode falar melhor. Mas só quero chamar a atenção que não estava só o André Lago. Estava a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana, estava o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, a Janja estava lá, estava a primeira-dama Janja, mas estava a companheira que lidera a Sociedade para o Desenvolvimento da Ciência, a CBPC, né? Estava o pessoal da CAPES. Verdade. Então, todo o suprassumo da ciência no Brasil estava em Manaus reunido com a gente. Então, nós não queremos deixar essa bola cair. A gente quer pegar daqui adiante. Né? Então, aí com a palavra o Gilmar. Ok. Olha, a gente tem um respeito muito grande pelo embaixador André Corrêa do Lago, né? É uma figura generosa, que tem uma capacidade de reflexão muito boa, não é? Eu agradeci muito a ele em menos de uma semana que ele tomou posse como presidente da COP, ele conversou com a gente aqui em Belém, não é? Falou sobre... E ele ficou, Olímpio, muito feliz com a carta. Ele disse que foi um presente ter uma documentação feita pela ciência da Amazônia. Pra você ter uma ideia, nós somos 11 universidades federais na Amazônia, não é? E temos aqui uma associação dos reitores das universidades do Pará, que eu tenho a honra de coordenar no momento, não é? E que tem as 4 federais e 2 privadas, não é? Além disso, tem o Instituto Evandro Chagas e o Museu Paraense Emílio Guild, não é? E a Embrapa. Né? Então, há um movimento grande, nós temos dito aqui, as nossas também 11 instituições do Pará, que queremos nos posicionar sobre como devemos trabalhar essa questão da COP e como devemos trabalhar a ciência na Amazônia, né? O papel que temos e como é que a gente se posiciona enquanto sujeito. A gente tem dito, Olímpio, que nós não queremos ser melhor que ninguém, mas nós temos autoridade para falar da Amazônia que as pessoas que não são da Amazônia não têm. Não é porque elas são inferiores a gente ou qualquer coisa parecida. É porque nós falamos de ribeirinho, nós somos ribeirinhos. Nós falamos de quilombola, nós temos os quilombolas aqui próximo. Nós falamos de extrativismo, nós convivemos com os extrativistas. A gente fala dos movimentos populares e sociais, a gente tem esse movimento dentro das universidades. Na UFPA tem Associação de Povos Indígenas, associações de estudantes quilombolas, não é? Associação de estudantes estrangeiros, que normalmente são muito pobres, são estudantes da África e da América Latina e Caribe, sabe? Então, a gente tem uma expertise que é particularmente nossa. Não é porque nós somos melhor que ninguém, é porque nós vivemos aqui e conhecemos. Quando a gente fala das nossas experiências, dos nossos hábitos, sejam eles alimentares, sejam cultural, sejam artístico, a gente fala disso vivendo o dia a dia e por isso é muito mais diferente fazer isso. E há uma sensibilidade muito grande, ultimamente a gente tem sentido. Eu fico muito feliz, queria te dizer uma coisa, viu, Olímpio, que eu acho que é central, não sei se o Arroio pensa dessa forma, mas eu estou muito feliz que eu tenha perdido um discurso,
Porque no começo dessa luta para que a gente tivesse presente na COP, a gente tinha um discurso que não era aceito junto os cientistas da Amazônia não eram aceitos junto à COP. Né? Hoje a gente está sendo aceito. Né? Tanto é que nenhuma comunidade científica de nenhuma região do país se aproximou tanto das autoridades da COP como nós. A Ana Toni, que é CEO da COP, né, esteve em Belém conosco, fazendo antes da reunião com o ministro André Corrêa do Lago, a gente fez reunião com ela aqui na Universidade Federal do Pará. Então a gente está muito mobilizado e eu acho que vai ter um resultado muito bom dessa COP. Para mim, um dos legados dessa COP é a união dos cientistas da Amazônia. Eu entendo que não existe COP sem a Amazônia, sem as cabeças amazônicas. Eu acho que a Amazônia tem, sim, soluções. Eu sempre defendo. Foi uma frase que me veio ainda quando eu estava fazendo a expedição. A Amazônia tem respostas para perguntas que ainda não fizemos. Então, certamente que esse conhecimento científico amazônico ele tem que ser voz ativa na COP30. Eu acho que, em tempo, aqueles que estão comandando, que a COP é do Brasil, afinal de contas é o país que está sediando, embora seja em Belém do Pará, que é uma capital emblemática da Amazônia, né? Mas aqueles que estão comandando a COP, que vão estar nas discussões, os chefes de Estado, os representantes dos Estados, eles certamente precisavam de saber disso, que o senhor está acabando de falar, que o Arroio já comentou, da necessidade que eu considero imperiosa da participação dos cientistas amazônicos na construção das teses e das defesas amazônicas dentro da proposta para combate dessas mudanças climáticas e buscar as soluções para os problemas. A gente vai fazer rapidamente um intervalo e daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco do Amazônia em Pauta. Voltamos com o programa Amazônia em Pauta pela rede Amazonsat de televisão para toda a região amazônica, as emissoras abertas e também pelo canal internacional para 89 países. Você pode acompanhar pelo nosso canal particular, o Olímpio Guarani, no YouTube. Olha, só para completar essa informação, que seria, aliás, é muito importante, não seria, mas é muito importante, das instituições. Eu anotei aqui algumas delas, professor Gilmar, que o senhor comentou, além das que o senhor comentou, também o Museu Emílio Guild, que é uma instituição de pesquisa, uma das mais respeitadas do país, reconhecida mundialmente, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, que já é sediado lá em Manaus, a Fundação Oswaldo Cruz, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Eu vou citar mais algumas aqui, só para que as pessoas possam ter a ideia da dimensão do que foi esse encontro. A Rede de Universidades Estaduais da Amazônia Legal e outras, né? Além daquelas que o senhor já citou. Então, portanto, só para consolidar mais o tamanho e a importância desse encontro que aconteceu lá em Manaus, para reposicionar a Amazônia e, sobretudo, reforçar a ideia de que a Amazônia nunca foi um vazio de conhecimento. Pelo contrário, a região agora está, como o senhor disse, que foi bem recebido pela comissão que esteve lá, pela comitiva federal, né, do governo federal. Certamente que nós teremos voz. Eu acredito que sim, que a Amazônia terá voz nessa COP30, porque não dá para conceber, discutir essas questões não tendo a participação das nossas cabeças. Nós estamos caminhando para a reta final nesse último bloco e eu gostaria de saber, alguns eixos foram colocados dentro do documento, foram discutidos na conversa lá, e eu coloquei aqui, anotei aqui alguns,
questão da transição energética, biodiversidade, agricultura, cidades, desenvolvimento humano, governança. A gente sabe que tudo que foi feito, como disse o professor Arroio, para explorar a Amazônia, os modelos de desenvolvimento amazônico nem deram certo até agora. Teve um até que foi assim, a gente fica refletindo, eu não sei a cabeça desses dirigentes do país da época, também era a ditadura militar, né? Que a Amazônia, a floresta amazônica era um obstáculo ao desenvolvimento. Precisava derrubar a floresta amazônica. Imagina. Era a cabeça, me desculpem, mas foi o que foi dito, inclusive em discurso do ditador mais sanguinário da época, o Emílio Médici. Mas eu gostaria de voltar para justamente comentar, para que vocês possam comentar nessa reta final, se agora, assim, com esse mutirão, né, de conhecimento, os cientistas, os conhecimentos tradicionais, se isso pode resultar lá na frente num avanço, principalmente para a Amazônia, digamos, de reverter essa situação que secularmente já se vive, de que tudo aquilo que se produz, que se conhece, que se oferta, acaba sendo só matéria-prima para desenvolvimento da indústria farmacêutica, dos cosméticos, de alimentos mesmo. Hoje está se exportando açaí. De fora, né? Hein? E de fora. E de fora, exatamente de fora. Podia ser daqui, né? Podia ser daqui, tantos produtos que já foram patenteados, não é? Com matéria-prima eminentemente amazônicas, endêmicas daqui, mas que são registradas em outros países e que nós não recebemos royalty de nada aqui. Então, por favor, agora nessa reta final, eu gostaria de ouvir o comentário de cada um para que nós tenhamos uma conclusão desse bate-bola de hoje a respeito desse momento tão importante que foi esse encontro que aconteceu em Manaus entre a comunidade científica amazônica e a direção da COP30 e representantes do governo federal. Por favor, eu vou começar pelo professor Gilberto Pereira, que é o reitor da Universidade Federal do Pará. E Gilmar. Desculpa, Gilmar. Gilmar Pereira, reitor da Universidade Federal do Pará e um dos principais articuladores desse encontro tão importante que aconteceu em Manaus, da semana passada. Ok, Olímpio, que reflexão, né? Um momento importante de debate que você traz para a gente, que eu acho que é fundamental para a gente ver. Você coloca umas questões que nos mobiliza enquanto cientistas e enquanto academia, que é o seguinte: a Amazônia, e infelizmente o Pará em particular, vem sofrendo com esse desenvolvimento enviesado desde as drogas do sertão, passando pela borracha, não é? Os grandes projetos, um conjunto de enclave que tem os grandes projetos, e como você disse, nenhum deles tem dado certo, porque o resultado tem sido muito negativo para a população do país. Né? Se você olhar, hoje a gente vive sob a égide ainda dos grandes projetos, mas os resultados econômicos disso são muito pequenos. Né? Você colocou aí, tem um conjunto de eixos importantes para ser refletido, um deles a transição energética, não é que a gente entende que a Amazônia pode contribuir com isso muito bem. Tem a questão da bioeconomia, da biodiversidade, e que nós dialogamos sobre isso de uma forma a chamar a atenção que essa é uma experiência das comunidades tradicionais de antânios, né? Desde sempre as comunidades tradicionais discutiram e trabalharam a questão da bioeconomia de forma bastante intensa, inclusive para a sobrevivência permanente. Os indígenas fazem isso maravilhosamente bem, fizeram isso e continuam fazendo isso muito bem. Então, a ciência acaba lidando com isso, e a gente tem no nosso parque tecnológico experiências importantes, mas essas experiências, esses camaradas e essas camaradas que estudam essa questão, têm bebido nas experiências das comunidades tradicionais que estão já presente nesse processo. Eu concordo plenamente com você
que um dos grandes problemas da Amazônia e mais a miúde do nosso estado foram políticas. Você falou bem dessa coisa da floresta, não sei se você deve lembrar do slogan terra sem homem para homem sem terra. Foi assim que foi colonizado um pedaço grande da Amazônia, não é? E os resultados estão lá. Não é? A parte mais devastada da Amazônia foi e é essa parte em que a ditadura militar de 64 não é, trabalhou com essa leitura. Então, tinha uma situação aberrante que o camarada que ganhava um lote, para manter-se no lote, tinha que derrubar uma parte significativa desse lote, porque senão ele não estava demonstrando uma ideia de desenvolvimento, sabe? Então, é desse lugar que a gente fala, e talvez por isso as pessoas nos tratem como atrasado, porque as pessoas vêm de fora e impõe a sua lógica e a gente acaba absorvendo essa lógica. Eu repito, foi assim com as drogas do sertão, foi assim com a borracha, está sendo assim com os projetos, né, de ferro, os projetos minerais colocados na Amazônia. Então, a gente precisa, a grande tarefa nossa, e eu acho, não sei se eu estou sendo exagerado, mas eu acho que em poucos momentos da história, a comunidade científica amazônica esteve tão ligada entre si como está agora. Eu espero que não seja um modismo de COP, que seja um espaço permanente e que a gente contribua, para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento da nossa região e para que a nossa região continue sendo esse celeiro, não é, de vidas, não é? Porque a nossa região é tão exuberante que com todos esses ataques ela continua sendo uma das regiões mais importantes do planeta, não é? E isso não é dito só por Amazônia, é dito pelo mundo inteiro. Tá certo. Eu agradeço a participação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor doutor Gilmar Pereira, reitor da Universidade Federal do Pará. Agora eu quero ouvir o comentário final, nos 2 minutos finais, para o João Cláudio Arroio, que é pró-reitor de Ensino e Extensão da Universidade da Amazônia, UNAMA, por favor. Pesquisa e extensão. Mas, olha, eu quero chamar a atenção de uma coisa que o Gilmar colocou lá no encontro. O Gilmar fez um discurso no final um pouco duro, né? E isso enaltece a nossa produção na Amazônia. Porque, veja, nós fizemos tudo isso e nós temos tudo isso para mostrar com 3% do investimento em ciência do Brasil. É 3%, Gilmar? É 5% na Amazônia. Na Amazônia é 5%. Só que tem uma coisa, só para lhe dar um dado importante. A gente produz 10%. A Amazônia contribui com o PIB com 10%. E a gente recebe 5%. Então, os outros 5% estão financiando a ciência no resto do país. Pois é. Então, mas é isso mesmo, né? Quer dizer, nós geramos energia para o Brasil todo e o ICMS é pago na recepção e não na produção. Nós temos o custo com a produção da mineração e a Lei Candir leva isso para fora. Até os companheiros de Manaus têm que compreender que a Zona Franca não é de Manaus. Manaus é que é da Zona Franca, porque isso vai tudo render para as grandes empresas de São Paulo. Então, a Amazônia, e hoje esse adensamento de conhecimento, que é fundamental, tem para cobrar, nós temos o que cobrar, e nós temos como demonstrar que o Brasil pode se desenvolver muito mais com o desenvolvimento da Amazônia. Então, nós temos que reeducar o Brasil para reenxergar a Amazônia, não como mais um lugar para tirar, para expoliar, não, mas para somar com valor agregado, com conhecimento no top. Então, nós temos essa possibilidade de somar
com o Brasil, mas não nessas bases que veio até hoje. Então, a COP, para nós, ela ensejou esse momento, né? Então, a gente pode contar com o André Lago, que é um cara especial, tanto que logo depois da conversa com o Gilmar, ele chamou 2 cientistas top, a Ima Vieira e a Tatiana, já colocou perto dele. E avançou e aceitou a cobrança do Gilmar para fazer esse evento dos cientistas. Então, Gilmar, você também é um farol aí para todos nós, para a gente avançar nessa caminhada de fazer a ciência e tudo que se produz na Amazônia, porque a ciência não é uma coisa à parte. A ciência está nas empresas, a ciência está na política pública, está no dia a dia das pessoas. Então, é essa força que pode fazer com que a riqueza que nós geramos fique aqui. Muito bem. Eu agradeço mais uma vez ao professor Gilmar Pereira, reitor da Universidade Federal do Pará, e a João Cláudio Arroio, pró-reitor de Pesquisa e Extensão da UNAMA, que é comentarista e idealizador também deste projeto. Muito obrigado a todos vocês, aos que nos acompanharam tanto pela rede Amazonsat de televisão quanto pelo YouTube. Na próxima semana estaremos de volta, se assim Deus o permitir. Até lá.